ele está motivado, né? Pelo menos é o que a gente vê nas entrevistas dele e nos jogos dele em campo. Eu estou falando dele, Pedro Vitor, um jogador que a gente já vinha falando aqui, né, da importância desse jogador, do quanto que seria interessante e importante ele voltar, né, para o time titular do Remo. Isso aconteceu há 2 rodadas e no último jogo, óbvio, ele foi o jogador mais agudo do Remo, o jogador mais incisivo. E por pouco ali ele não fez o gol da vitória do Remo, muito por conta de erros de arbitragem. A gente vai conversar muito sobre isso aqui, né? Sobre também as possibilidades do Remo e principalmente sobre esses erros que vão ser mais recorrentes nessa reta final de Série C, tá? Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, 2 camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui também, galera, é patrocinado pela Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda, clique agora aqui, primeiro comentário fixado, cadastre-se na Bet Nacional e faça aí a sua fezinha, suas apostas na Bet que mais cresce no Brasil, a Bet dos Brasileiros. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, eu vi aí a entrevista do Pedro Vitor, né, na Remo TV, ele falando um pouco, né, sobre a questão do impedimento, o péssimo impedimento que aconteceu, aliás, nem impedimento aquilo foi, né, e que o Remo foi extremamente garfado no último jogo. Isso de fato é verdade. O Remo, para mim, não mereceu perder. Tem jogos que o Remo merece perder, que o Remo joga, e a gente fala aqui, né, jogos que o Remo joga mal pra caramba, né, não tem um mínimo discernimento do jogo, mas nesse último jogo agora, o Remo jogou melhor que a equipe do Confiança. Mas o futebol, ele é detalhe. Assim como o Remo também jogou melhor, né, contra outras equipes, por exemplo, São Bernardo, e perdeu, ontem, né, ontem não, no sábado, o Remo também foi derrotado. O Remo jogou mal, por exemplo, contra a Aparecidense e venceu o jogo. Então, a gente também não foi só prejudicado nessa questão de jogar mal e perder, né? Ou jogar bem e perder, ou jogar mal e vencer. Isso também aconteceu com a gente. Infelizmente, o erro de arbitragem ali nos custou caro. Nos custou uma saída do G8 e, por sua vez, a gente não vai brigar ali só com as nossas forças. Vamos ter que secar adversários também. Mas o Pedro Vitor falou uma coisa que é bem interessante sobre o trabalho, que os jogadores vão trabalhar durante essa semana para buscar a classificação e que o Remo está vivo. Os resultados foram bons para o clube do Remo na rodada, mais uma vez. A rodada, mais uma vez, ela sorriu para o clube do Remo. O campeonato, mais uma vez, ele sorriu para o Remo. E o Remo vai ter que fazer a parte dele, vencer os 2 jogos que restam. E, óbvio, vai ter que secar aí o Figueirense ou até mesmo o Londrina na última rodada para buscar sua classificação. O Remo precisa fazer isso, precisa vencer seu jogo no final de semana, porque senão será tarde demais. Sobre isso, né, sobre essas interferências aí, o futebol, ele não se ganha só dentro de campo. Ele também se ganha nos bastidores. Ele também se ganha fora das 4 linhas. Se o Remo não agir, o Remo vai ficar no meio do caminho. O Remo vai ficar de férias. O Remo vai ficar sem calendário nos próximos 5 meses. Se o Remo não fizer o que tem que ser feito fora dos bastidores, o Remo vai ficar no meio do caminho e será eliminado dessa Série C. Otário, Pangaré, cai de divisão com 0,3% de chance de não cair. Pangaré prefere pagar bicho para jogador pereba, jogador descompromissado, que fez de tudo para rebaixar o clube, do que oferecer uma mala branca, por exemplo. Pangaré, imbecil, burro, se orgulha de ter caído por uma 3ª divisão de Campeonato Brasileiro porque não quis fazer o que praticamente todos os times do futebol brasileiro fazem. Por causa de Pangaré, de atitude egocêntrica, de atitude burra, nós estamos nessa Série C do Campeonato Brasileiro mais uma vez. E mais uma vez com a possibilidade iminente de ser eliminado antes mesmo de chegar no quadrangular final. Então, o Tonhão, que agora está à frente do poder, que agora está com o poder da caneta nas mãos, tem essa possibilidade de agir nos bastidores. Futebol e o Remo não vai conseguir a classificação se depender apenas do futebol jogado desses jogadores. Infelizmente.
vai ter que ter uma interferência externa. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Não adianta emitir notinha de repúdio depois que o Remo foi prejudicado. Depois que o Remo perdeu 3 pontos. Porque o Remo perdeu 3 pontos. Se o Remo empata aquele jogo lá, o Remo estava no G4 hoje de novo. No G8, perdão. O Remo estaria no G8 hoje. Perdeu 3 pontos. Paciência. Agora é ganhar o Londrina e continuar vivo na última rodada. Porque caso contrário, caso não vença o Londrina, esquece. Está eliminado. Só vai chegar a 26 pontos. E com 26 pontos, não classifica. Não classifica. Porque com certeza o Náutico e com certeza o Figueirense vencerão os seus jogos. Com certeza absoluta. E o Remo não vai chegar mais no Londrina. Então o Remo vai ficar com 3 pontos de diferença para esses times aí, torcendo para que os dois percam na próxima rodada. E é óbvio que o Londrina, já classificado, não vai querer vencer o Náutico. Então vai ficar impossível a situação do Remo. Para o Remo depender apenas dele e principalmente ter grandes possibilidades de classificação, vai ter que vencer o Londrina no próximo final de semana. Fácil vai ser? Óbvio que não. Para esses jogadores e para esse time, nada vai ser fácil. Mas é bem possível. E é bem provável que o Remo vença. O Remo vai se classificar, por incompetência dos outros times. Paciência, irmão. O importante é classificar. O importante é chegar no quadrangular final, brigar e conseguir o acesso. Isso é o mais importante. Da maneira como chegou agora, é o que menos importa. O futebol que vai jogar dentro de campo é o que menos importa. O importante agora é conseguir as 2 vitórias, as 2 próximas vitórias que o Remo vai disputar ainda nesse campeonato. Esperamos que no final ali a gente sorria e o Remo consiga a classificação para o quadrangular final. Deixa aí seu comentário, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.